Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Hoje, o tema abordado, cuidados de enfermagem voltados ao sistema renal e urinário. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Para dar início à nossa aula sobre os cuidados de enfermagem, eu achei interessante listar as principais terminologias voltadas ao sistema. Acredito que com certeza não são todas, mas as mais frequentes. Vamos lá. Poliúria é uma eliminação, um débito urinário em 24 horas acima de 2.000 ml. Pode, inclusive, estar associado a alguns quadros, de outras patologias, como diabetes insípidos, por exemplo. Oligúria, eliminação em 24 horas de urina inferior a 500 ml, ou seja, a gente considera aí um baixo débito urinário. Anúria, débito urinário em 24 horas inferior a 50 ml. Em alguns casos, inclusive, ausente. É importante frisar que muitos pacientes dialíticos, seja eles diálise peritoneal ou hemodiálise, é muito comum que o paciente realmente seja anúrico, de fato. Então, é algo que a gente tem que sempre levantar no histórico do paciente na admissão. Polaciúria, desejo frequente de urinar com pequena eliminação de urina, ou seja, aquele indivíduo que sempre tem sensação de bexiga cheia constante, porém, quando ele vai eliminar essa urina, saem sempre pequenas quantidades de urina. A polaciúria, ela é bastante frequente em quadros de cistite, de infecção urinária. Disúria, dor ao urinar, aquela sensação de queimação, de ardência, que também pode estar presente nos quadros infecciosos ou após a retirada do catéter vesical de demora. É normal que o paciente sinta essa sensação. Nictúria é uma micção excessiva à noite. Pode ser causado por patologias diversas, como algumas cardiopatias ou inclusive pacientes que fazem uso de diuréticos, porém muito próximo do período da noite. Então, são pacientes que têm um aumento da sua frequência urinária justamente no período da noite e que isso inclusive interfere no sono, do nosso paciente. Enurese, micção involuntária durante o sono. É importante frisar que a enurese, inclusive, em algumas literaturas vem como enurese noturna, ela é fisiológica nas crianças até 3 anos de idade. Passado esse período, a famosa criança que dorme e faz xixi na cama, existem alguns medicamentos, existem alguns tratamentos, inclusive através de fisioterapia, algumas condutas como a diminuição da ingesta de líquido após as 18 horas, enfim, existem algumas manobras que a gente pode realizar. Mas lembre-se sempre, criança, passou de 3 anos de idade, ela já tem controle esfincteriano. Não era para isso acontecer, tá? Aí precisa ser investigado. Tenesmo vesical, sensação e desejo frequente de urinar sem que haja eliminação de urina. Ou seja, aquela sensação frequente de bexiga cheia, aquele desejo de urinar, porém a pessoa vai até o toalete e não consegue eliminar urina. Incontinência urinária, perda involuntária de urina. Isso acontece quando existe uma incompetência do esfíncter urinário. Pode estar associado a alguns quadros de demência, no caso de mulheres que tiveram múltiplos partos vaginais, isso pode acontecer, são tendências. Porém, os homens também não estão livres da incontinência urinária. Está mais associado, inclusive, a pacientes mais idosos. Existem também alguns tratamentos e alternativas que podem ser buscadas. Bom, pessoal, agora vamos dar início aos cuidados de enfermagem. Lembrando que os cuidados que foram aqui listados são bastante genéricos para que isso norteie enfermeiros, auxiliares e técnicos no cuidado de enfermagem com esses pacientes.
Claro que existem algumas coisas que serão bem mais específicas, que a gente não necessariamente vai abordar, mas pelo menos isso já dá uma boa base para nós. Cuidados de enfermagem. Então, controle rigoroso de sinais vitais. A primeira característica, pressão arterial, né? O paciente nefropata, justamente por ter um aumento de volume circulante, ele tem uma tendência a fazer hipertensão, né? Hipertermia, no caso, a febre. Por que controle da febre? É interessante a gente frisar que o paciente dialítico, independente da modalidade que seja, a gente considera ele um paciente invadido. Todo paciente que é invadido, ele tem uma tendência maior a desenvolver quadros infecciosos. Então, a gente tem que redobrar aí os cuidados que a gente já tem normalmente com os controles de infecção. Realizar controle da dor, né? Ou seja, muitos pacientes, principalmente em crise, podem ter dor. A gente pode pensar no caso do paciente, por exemplo, que tem cálculo, né? O cálculo renal. É uma dor muito intensa, que ela precisa ser controlada. Mesmo pacientes fazendo uso de catéter de duplo J, por exemplo, que é uma alternativa à ureterolitotripsia, alguns pacientes ainda se queixam de dor constante. Então, a gente tem que fazer um bom controle aí de analgesia. Frequência respiratória. O paciente renal, ele tem tendência a ser taquipneico, principalmente quando ele tem muito acúmulo de escória metabólica. Então, ele pode vir a apresentar taquipneia. E é interessante também, se esse paciente já tiver um quadro mais grave, com catéter central inclusive, que a gente faça a verificação da pressão venosa central. O objetivo dessa verificação é fazer um controle de volemia. Normalmente, o nefropata faz hipervolemia, então a gente precisa se atentar a esse acúmulo de líquido que com certeza vai acarretar em aumento do débito cardíaco, sobrecarga cardíaca e, consequentemente, a hipertensão que está listado lá em cima nesse slide. Verificação de peso diário em jejum. Todo paciente, pessoal, que tem ganho brusco de peso, normalmente é por edema, ou seja, líquido que sai do intravascular e ele vai para o extravascular, ou seja, vai para o interstício. Se o meu paciente tiver sobrepeso ou for inclusive obeso, fica um pouco mais difícil eu perceber este ganho de peso, esse acúmulo de líquido. Já nos nossos pacientes que são mais magros, a gente percebe mais facilmente essa retenção de líquido. Então, o ganho brusco de peso já é um indicativo de retenção de líquido. Por isso, todos os dias em jejum. Verificação da diurese. Bom, o paciente renal que tem débito urinário, a gente tem que sempre controlar o volume dessa urina, o aspecto e a frequência. Então, quantas vezes ao dia esse paciente está urinando? Qual que é a coloração? Qual que é o aspecto? Tem algum odor diferenciado nessa urina? A coloração está modificada? Então, a gente precisa fazer um controle, sim, do volume urinário que esse paciente apresenta minimamente, tá? Outro fator bem importante é a dieta. O paciente nefropata, via de regra, claro que isso vai variar bastante, porque existem vários tipos de nefropatias, tá? Mas, via de regra, a grande maioria deles costuma ter restrição de proteínas, então é uma dieta hipoproteica, ou seja, ele necessita de uma dieta pobre em proteínas, justamente porque o nefropata produz em excesso ureia e creatinina. Ureia e creatinina são produtos de degradação da proteína. E também o ideal é que esse paciente tenha uma dieta rica em carboidratos, né, que é para diminuir a proteólise, né, que é a quebra de proteínas nesse paciente. O que é interessante frisar, pessoal? Nos quadros infecciosos sem maiores complicações, ou seja, aquele paciente que não tem nenhum distúrbio de falência renal ou incompetência renal, a gente deve estimular a ingesta hídrica. Por quê? Vai tornar essa urina menos concentrada e ele vai eliminar os micro-organismos presentes na bexiga de maneira mais fácil. Mas vem aí
o item abaixo, que é a restrição hídrica. Quando o meu paciente já tem uma nefropatia mais grave, já tem uma deficiência aí nesse rim, quando ele já tem dificuldades em hemofiltração e redução da urina, eu já tenho que fazer justo o contrário. A gente tem que adotar nesse paciente uma restrição hídrica, tá? Normalmente, o que o médico faz? Ele faz um cálculo de quanto de líquido esse paciente deverá receber por dia. Isso é passado para a nutrição e sempre vem lá um volume. O volume que vem para a gente na prescrição médica é o volume livre, ou seja, é o que a gente vai poder ofertar de líquidos, pensando na administração de medicamentos e etc. E a nutrição também faz um cálculo de quantos de líquidos alimentos que serão ofertados para esse paciente terá para que esse balanço fique o mais adequado possível. Ok? Outro cuidado de enfermagem bastante relevante é o controle diário da circunferência abdominal e dos tornozelos. Isso também é uma maneira da gente quantificar e controlar o edema, né? Não são todos os serviços que adotam essa postura, mas não estranhem se vocês virem essa conduta, que ela inclusive é bem interessante. Atentar-se para edemas e para anasarca. A anasarca, pessoal, é um edema generalizado, é aquele paciente que ele tem acúmulo de líquido no corpo todo. A gente percebe como? Quando a gente toca o paciente, fica lá a marca dos nossos dedos afundados. Quando ele se veste, você percebe a marca do tecido de uma maneira exagerada, né? E em alguns pacientes, a gente tem inclusive edemas de pálpebra, de partes, por exemplo, do rosto, que não é tão frequente a gente ter esse acúmulo de líquido. Pele. O paciente nefropata, ele tem uma tendência a ter uma pele ressecada e descamativa. Alguns pacientes, inclusive, costumam ter muito prurido, ou seja, coceira. Nesse caso, a gente deve utilizar para esses pacientes sempre banho com sabonete glicerinado, água morna, jamais banho quente, evitar inclusive banhos longos, e o ideal é que se realize uma hidratação dessa pele. De preferência, existem cremes próprios, cremes sem perfume, que são mais voltados ao uso hospitalar e têm um poder de hidratação maior do que os hidratantes comuns de uso doméstico, por exemplo. Outro fator interessante é que se realize higiene oral frequente. Minimamente, a gente deve realizar no paciente higiene oral 3 vezes ao dia, né, após as principais refeições. É muito comum que alguns pacientes nefropatas tenham um hálito urêmico. Inclusive, alguns referem até uma certa alteração de paladar. Então, é interessante que a gente oferte, né, estimule o paciente a ter uma boa higiene oral até para o seu próprio bem-estar. Incentivar o esvaziamento da bexiga. Então, vamos lá. Se o meu paciente é anúrico, por exemplo, não vou ter lá muito o que fazer, né? Se o meu paciente estiver em uso de catéter vesical de demora, automaticamente eu já vou ter escoamento da urina. Mas vamos pensar lá, aquele paciente que tem tendência a reter ou o paciente que está tratando um quadro infeccioso. Lembra do que eu comentei no slide anterior? Se o paciente só tem, por exemplo, um quadro infeccioso sem maior gravidade, pensando nos rins, a gente vai incentivar a ingesta hídrica para que ele aumente o seu volume de urina. E ele também precisa esvaziar essa urina com frequência. Inclusive, estimular o paciente a esvaziar a bexiga a cada de 2 em 2 horas ou no máximo de 3 em 3 horas também pode ser uma boa alternativa para os pacientes que têm uma certa tendência de perder a urina. Principalmente o paciente idoso, muitas vezes acaba perdendo o controle esfincteriano. Quanto mais ele demora para urinar, mais a bexiga enche, mais fácil ele ter perda de urina, né? Claro que essa tática não vai funcionar com o paciente que não tem débito, mas o paciente que tem débito urinário, a gente consegue realizar esse estímulo. Agora, pessoal, vamos a algumas orientações específicas aos portadores do catéter vesical de demora, né, da sonda, que seria a sonda Foley. Primeira coisa, higiene íntima que deve ser realizada minimamente 3 vezes ao dia e sempre que necessário. Por quê? E inclusive realizá-la com água e sabão, não só apenas com lencinhos umedecidos.
O paciente que está sondado, pessoal, ele está invadido. Ele perdeu ali momentaneamente a primeira barreira, que é o esfíncter que está aberto. Então, existe uma probabilidade maior de acontecer algum quadro infeccioso. A gente deve retirar todo tipo de secreção, né? No caso de mulheres, secreção vaginal, no caso de homens, esmegma. Então, tem que ser feita uma boa higiene. Nos homens, principalmente, se atentar a tracionar o prepúcio, expor a glande, higienizá-la bem com água e sabão, retirando o esmegma ou qualquer outro tipo de sujidade ali presente, secar essa glande e tracionar o prepúcio para a posição inicial. Porque quando eu deixo o prepúcio retraído e a glande exposta, como esses pacientes têm uma certa tendência a acúmulo de líquidos nos tecidos, pode haver um edema dessa glande e o prepúcio garrotear a mesma e favorecer inclusive lesões. Então, não vamos esquecer de voltar o prepúcio para sua posição inicial. Fixação da sonda, né, do catéter. Via de regra, a gente encontra o que nas literaturas? Que mulheres a gente fixa na face interna da coxa. Homens, o ideal é na região suprapúbica, ou seja, a gente coloca o pênis voltado para cima e fixa, né? Mas ali próximo da barriga, a sonda. Ou em pacientes idosos, a gente até tolera a fixação na coxa. Isso é algo bastante controverso, tá? Eu, inclusive, já trabalhei com urologistas que eram contra fixar a sonda, pelo risco maior que a gente tem de necrose, tanto de vulva quanto de pênis. Embora a regra sempre é jamais tracionar a sonda, independente de fixá-la ou não. Eu, particularmente, sou bastante a favor de sondas sem fixação. Mas a gente vai seguir a orientação do serviço e da equipe médica. E lembrando que, se o que o médico pede é algo que é fora do protocolo da instituição, sempre deixar muito bem descrita e relatada a solicitação médica para que a gente possa ter um bom respaldo. Pinçar a sonda. O clamp que vem na extensão, ele deve ser clipado toda vez que a gente eleva essa sonda acima da altura dos quadris do paciente, ou da altura da cama ou da maca, no caso, pensando aí em transporte. Embora, pessoal, o mais comum dos serviços é que a gente encontre sondas que vêm com válvula anti-refluxo. Esse dispositivo ele vem bem acima da bag e ele garante que a urina não retorne para a bexiga. Então, eu posso, inclusive, virar esta sonda de ponta cabeça que a urina não vai voltar. Porém, na dúvida se a sonda tem esse tipo de dispositivo ou não, pince a sonda. O pinçar a sonda pensando em transporte ou deambulação, aliás, não será válida quando a gente estiver falando de deambulação. Por quê? Muitas vezes o paciente está com controle com a sonda, mas é um paciente que está livre para fazer a sua deambulação pelos corredores do hospital ou até em casa. Neste caso, a orientação é com a sonda abaixo da linha dos quadris sempre, e a gente não vai fixar mesmo, porque se for um paciente que deambula bastante, não tem condições de manter essa sonda pinçada, né? Porque ela vai evitar que a diurese escoe para a bag. Portadores de fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa ela é produzida através da anastomose de uma artéria e de uma veia calibrosa, onde eu consiga puncioná-la e realizar o procedimento de hemodiálise ali. Em alguns casos, utiliza-se próteses também para conseguir formar aí essa anastomose. O paciente que possui fístula, primeira coisa, a gente tem que todos os dias verificar a presença de frêmito, ou seja, a gente vai palpar, ela não vai ter a pulsação igual de uma artéria, mas ela tem que ter um certo frêmito, já que eu tenho dois fluxos sanguíneos aí misturados. Outro fator importante, eu não posso garrotear o membro, porque
Eu posso perder esta fístula. Da mesma forma que a gente não deve jamais verificar pressão arterial neste membro que tem a fístula. E também é interessante ressaltar, assim, pessoal, que o paciente e os familiares costumam ser muito bem orientados quanto a esses cuidados com a fístula. É interessante também a preservação desse membro. Não é interessante fazer punção periférica neste membro. O ideal é que a gente mantenha ele preservado, tá? Após a punção da hemodiálise, que ela pode ser feita com N finalidades, as duas mais básicas e simples, retirada de líquido ou retirada de escória, ou as duas coisas, dependendo se ela vai ser mais rápida, se ela vai ser estendida, enfim, tudo vai depender da hemodinâmica do paciente, da sua evolução e do que o nefrologista almeja ali naquele procedimento, naquele momento, tá? Se realiza um curativo compressivo. A partir de 2 horas, eu devo retirar este curativo. O ideal é que ele seja retirado no máximo em 3, estourando, chorado, 4 horas. Mais do que isso, gente, eu corro o risco de perder a fístula. E isso é algo muito grave. Então, sempre que na sua unidade tiver um paciente que dialisou, sempre verificar na passagem de plantão, buscar nas anotações que hora terminou o procedimento para que a gente tenha um bom controle desse curativo, ok? Já para os pacientes que realizam hemodiálise, a gente vai dispor de alguns catéteres. No caso, o catéter Scheil é um catéter rígido, mais comumente com 2 vias, sendo uma vermelha e uma azul, representando como se fosse sangue venoso e arterial, seria saída e retorno do sangue, que é hemodializado. É um catéter por punção, mais rígido para permanência mais curta. Já os pacientes que, por algum motivo, ainda não têm indicação, ou que já fizeram fístulas, mas acabaram perdendo, ou não tiveram sucesso através da sua própria rede vascular, a gente pensa em catéteres de longa permanência que são semi-implantados e tunelizados, como, por exemplo, Permicat ou o catéter de Hickman. São catéteres que são branquinho leitosos. Normalmente esses catéteres não costumam ter via acessória. O Scheil pode ter essa terceira via, né? Mas são catéteres que a gente tem que tomar aí muito cuidado. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, observar sinais flogísticos. Então, independente de qualquer desses 3 catéteres que seja, é necessário que a gente verifique o ósseo desse catéter, se não tem hiperemia, se não tem acúmulo de secreção, que isso é um fator bastante grave, a gente tem que controlar. A questão do troca de curativo, se for curativo com filme transparente, mantê-lo por até 7 dias. Se possível, utilizar alguns curativos que já vêm com placas de clorexidina, que é bem bacana para a gente manter aí um bom controle de flora de pele, né, pensando em infectar esse ósseo de catéter. A gente tem que tomar muito cuidado com a proteção desse dispositivo, né, das pontas, realizar a desinfecção e a troca, né, desses hubs, dessas conexões, quando indicação, né? E não utilizar para outros fins sem a expressa liberação médica. Por quê, gente? São catéteres extremamente calibrosos, ou seja, a facilidade de haver uma infecção de corrente é infinitamente maior. Lembra, como eu disse lá no princípio da aula, o paciente nefropata é um paciente exposto, é um paciente invadido. Então, a manipulação desse catéter tem que ser a mínima possível. Em alguns serviços, não é nem o enfermeiro da unidade que troca o curativo desses catéteres. Muitas vezes, quem faz o controle e a troca desse curativo, muitas vezes são os próprios enfermeiros da nefrologia, né? E a gente faz aquela proteção com gás nas pontas, que é para evitar contato. Então, se não for uma situação emergencial ou algo liberado expressamente pela equipe médica, a gente não utiliza para outros fins esses catéteres, tá? Já para os pacientes que realizam diálise peritoneal, são portadores de um catéter chamado Tenkoff. O catéter de Tenkoff, a gente tem que ter cuidados bem parecidos com os catéteres centrais.
No caso, observar sempre sinais flogísticos, né? Alguns pacientes fazem tunelite, né? Que são os pacientes que são portadores do TENCOF. É muito comum o paciente realizar CAPD, né? Que é aquela diálise intermitente feita em casa, ou os banhos noturnos com equipamentos como a Home Choice, por exemplo, onde tanto o paciente quanto os seus pais e responsáveis são treinados e manipulam e manuseiam tranquilamente a máquina. Mas, pensando ali no paciente internado, a gente vai usar muitas vezes sistema aranha, a gente tem que tomar cuidados, né? Na manipulação de todo o sistema, na troca do sistema que é feita exclusivamente pelo enfermeiro, então a gente tem que ter cuidados, né? E é interessante salientar, enquanto cuidados de enfermagem, que o paciente ali internado, no caso ele vai fazer banhos, né? Ou seja, a gente vai infundir líquido na cavidade e drenar depois esse líquido. Atendimento de fisioterapia, mudanças de decúbito, mobilizações devem ser realizadas sempre que o paciente estiver drenando. Então, enquanto o líquido estiver lá preso na cavidade, o ideal é que a gente evite mobilizar o paciente, mesmo porque muitos pacientes sentem dor e um grande desconforto. Então, a gente evita ficar mobilizando demais o paciente enquanto ele estiver com o líquido na cavidade. Pessoal, espero ter elucidado as dúvidas de vocês. Nunca me canso de falar, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula até o final. Não esqueça de compartilhar o link, de divulgar para os seus amigos e para os seus colegas. Fiquem com a luz da lamparina de Florence Nightingale e de Ana Neri. Beijos e até a próxima aula.